Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paixão de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração, por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra seu coração. Queridos, para quem não me conhece, eu sou cristiano, né? Eu sou casado com essa mulher maravilhosa que estava agora há pouco aqui. Temos 2 filhos, somos supervisores de área aqui na Paz Sede, Paz Centro, mas nós também estamos servindo juntamente com os irmãos ali no Aureni e tem sido uma bênção. E é um privilégio para nós estarmos aqui com vocês nessa noite. E eu quero te desafiar a você criar muita expectativa. Não em mim, na verdade esqueça que eu estou aqui, mas naquilo que Deus vai falar no seu coração. Sempre que nós vamos compartilhar uma mensagem ali com nossos irmãos no Aureni, eu sempre falo para eles, anotem tudo o que Deus falar com você, né, para que a gente possa poder revisitar aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, para que a gente possa ser essa terra fértil, onde o Senhor plantará a sua semente, ela germinará, dará frutos permanentes. Então anote tudo o que Deus falar no seu coração. Aí no final do culto, se sua anotação estiver cheia, é porque Deus falou muito com você. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 20, verso 24. João 20, 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Na verdade, o Senhor é a palavra. Nós estamos diante de uma oportunidade sem igual de sermos transformados pela palavra que é viva, que é eficaz. Ó Pai, nós queremos nessa noite ser realmente essa terra fértil. Nós queremos dar frutos a 30, 60, 100 por um. Frutos permanentes, frutos que ecoarão na eternidade. E nós estamos aqui, ó Pai, não para ouvir um homem, não para ter nossas próprias certezas, mas para ter o discernimento daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós repreendemos toda distração, nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, revelação, discernimento, paixão por Ti, Pai. E nessa noite nós cremos que a nossa vida nunca mais será a mesma, porque a Tua palavra, ela sempre cumpre o propósito para qual ela é lançada, ela nunca volta para Ti vazia. Em nome de Jesus nós já Te agradecemos, amém, amém e amém. Glória a Deus. Então a gente está aqui diante de uma situação em que Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado, né? Jesus foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, mas o contexto é que Jesus primeiro aparece para Maria Madalena, depois Jesus aparece para um grupo de discípulos onde Tomé não estava, e depois, em outro momento, Jesus aparece para o mesmo grupo de discípulos, só que já com Tomé incluso. E é interessante que, quando a gente lembra de alguém que não teve fé, rapidamente na nossa mente vem Tomé. É engraçado que alguns dias atrás eu estava num lugar com os amigos, a gente estava fazendo uma dinâmica ali, e a dinâmica era o seguinte: fale alguém que você não gostaria de ser na Bíblia. E aí teve alguns nomes, mas certamente teve Tomé. Por quê? Porque Tomé foi o cara que não teve fé. Então, quando a gente lembra de alguém que não teve fé, na nossa mente vem Tomé, o cara sem fé. Mas será que se a gente for olhar a Bíblia, será que Tomé foi o único cara que não teve fé? Eu vou compartilhar alguns exemplos aqui com vocês. Quando Jesus acalma a tempestade, Jesus está no barco, o povo está todo morrendo de medo, havia ali uma tempestade, Jesus estava dormindo. E os discípulos vão lá: o Senhor não se importa que a gente morra.
E Jesus dormindo, vai lá, ele levanta com toda a tranquilidade do mundo, acalma aquela tempestade. Mateus 8:26 diz o seguinte: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mas teve outro momento que Pedro pediu para Jesus para andar com ele sobre as águas. Pedro viu Jesus de longe, estava andando, Jesus andando sobre as águas, e Pedro queria fazer a mesma coisa. Jesus lançou a palavra, falou para ele ir. Pedro começou a andar sobre as águas, mas logo começou a afundar. Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Mas teve outro momento que um pai leva o filho para os discípulos expulsarem um demônio maligno. Um espírito maligno daquele filho. Os discípulos tentam e não conseguem. Aí Jesus chega, resolve a parada, liberta aquele jovem. E aí os discípulos perguntam para Jesus: mestre, por que você conseguiu e não nós? E aí Jesus responde, Mateus 17:20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Mas Jesus ressuscitou e apareceu, como eu disse, primeiramente a Maria Madalena, que logo correu para contar para os discípulos, que também não acreditaram. Mateus 16:11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Queridos, em comum a gente tem aqui várias pessoas que tiveram seus momentos de falta de fé. Podemos resumir que eles tiveram crises de fé. E queridos, na Bíblia está repleta de pessoas assim. Deixa eu te falar, no nosso meio, várias pessoas também passam por isso. Eu já tive meus momentos de crise de fé. Quem mais teve aqui algum momento de crise de fé? Será que é só eu? Queridos, todos nós passamos por isso. Ninguém está isento de ter o seu momento de abalo na sua fé. Então, se todos nós estamos sujeitos a isso, a Bíblia, os discípulos, cara, aqueles que caminharam com Jesus, estavam sujeitos a ter esse momento de crise de fé. O problema não está, então, na nossa crise, na fé em si própria. O problema é quando essa crise nos faz permanecer no mesmo lugar para sempre. O problema é quando na nossa crise de fé, a gente permanece nesse buraco e a gente não sai de lá nunca mais. Esse é o problema. Ter crise de fé, deixa eu te falar, se você nunca teve, vai chegar um momento que você vai ter. Os discípulos tiveram, muitas pessoas na Bíblia inteira tiveram seu momento de crise. Eu já tive, alguém do seu lado já teve. Então o problema não é a crise de fé por si só. O problema é quando essa crise te paralisa. O problema é quando essa crise te impede de sair desse lugar. Quando você permanece nessa crise para sempre. E assim como Tomé, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. Amém ou não amém? 2 Tessalonicenses 1:3 diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. A fé que nós temos tem oportunidade de crescer. Se ela tem oportunidade de crescer, é porque em algum momento ela está embaixo. Então, eu estou aqui nessa noite, não para dizer para você, olha, se você está com crise de fé, acabou para você. Se em algum momento você teve uma crise de fé, saia daqui, porque esse não é o lugar para você estar. Não, muito pelo contrário. Eu estou aqui para te dizer que há oportunidade e a possibilidade de você sair desse lugar de crise. Amém ou não amém? Há a possibilidade de nós sermos catapultados novamente para o rumo do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. A crise de fé ela pode acontecer, mas em nome de Jesus ela não vai te paralisar. Você vai superar. Tomé superou e hoje o nosso tema então é uma fé crescente. E olha que meio irônico, nós vamos aprender com Tomé como ter uma fé fortalecida, como crescer na nossa fé. E eu digo para você, se prepare, Deus vai falar muito no seu coração essa noite. Então, como fortalecer a nossa fé? Vamos aprender com esse irmão tão precioso que foi Tomé, que nós nos identificamos muito com a vida dele.
Vamos aprender com ele como fortalecer a nossa fé. Em primeiro lugar, estando em Cristo através da igreja. João 20, 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Queridos, existe uma verdade absoluta. Estar no meio da igreja fortalece a nossa fé. Na verdade, eu diria para você que é essencial para a sua fé, para a nossa fé. Porque, queridos, 1 Coríntios 12, 27 fala o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo como igreja. Não há vida fora do corpo. E se Jesus é o cabeça desse corpo, nós somos os seus membros, é no corpo que nós vamos ser fortalecidos. É no corpo que nós vamos vencer as nossas crises de fé. Aqui nós temos claramente um homem que teve uma crise de fé, Tomé. Ele teve sua crise de fé. Ele não acreditou no relato de que Jesus havia ressuscitado, mesmo os discípulos que caminhavam com ele falando que viram Jesus. Mesmo Jesus, algum tempo atrás, tendo dito que ressuscitaria. Então, claramente, Tomé teve uma crise de fé. Nós estamos diante de um cara que teve essa crise de fé. Mas o grande segredo aqui na vida de Tomé, e é o grande segredo para todos nós, ele permaneceu no corpo. Ele permaneceu no meio do corpo. E nós aprendemos, nesse ponto, nós aprendemos dois segredos, duas substâncias que nos fortalecem, que vão fortalecer a nossa fé. Em primeiro lugar, Tomé quis permanecer. Ele quis estar no meio do povo, ele quis estar na igreja. Ele quis estar entre os discípulos, mesmo após ter o seu momento de crise. Queridos, não caia no engano de se afastar no momento da sua crise. Amém ou não amém? Não caia nesse engano de achar que no momento que você está mais vulnerável, no momento que você está mais fragilizado, aí eu vou me afastar. Sabe aquela visão? Claro, ninguém tem isso aqui, mas é lá em Tangamandapé. Em Tangamandapé nós temos algumas pessoas nesse sentido. Mas a pessoa, ela olha, ela está no seu momento de crise, ela até reconhece que está com a sua fé abalada, mas ela olha e fala: não, a igreja é lugar de pessoas perfeitas. Então eu vou me afastar desse ambiente. Ou então a igreja não me entende. As pessoas não entendem o meu tempo, o processo que eu estou passando. Queridos, Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que você vai ser fortalecido. É nesse lugar, quando eu falo esse lugar, eu não estou falando esse prédio, mas é no meio das pessoas que aqui estão. É no meio do povo de Deus, é no meio do corpo que você vai ser fortalecido. É nesse ambiente que em nome de Jesus será e é um ambiente acolhedor, ou pelo menos deveria ser. É nesse lugar onde as nossas feridas serão tratadas. É nesse lugar onde as nossas feridas serão curadas. Tomé entendeu isso, ele teve a sua crise de fé. Queridos, eu fico imaginando a cena. Todo mundo, Maria Madalena, os outros discípulos falando: cara, eu vi Jesus, acredita em mim, por que eu iria mentir? E Tomé falando: cara, me desculpe, mas eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu colocar o dedo. Tomé poderia muito bem pensar: cara, esse povo está louco. Ou então, esse lugar não é para mim, mas não. Quando Jesus apareceu novamente, Tomé estava lá no meio deles. Tomé não foi embora. Ele não se furtou a estar dentro do corpo. Porque, queridos, é no corpo que nós somos curados. Quando nós estamos feridos, nós recebemos vida do corpo. É através do corpo que o cabeça age. Eu sempre lembro, Efésios 3:10, Paulo fala: agora por intermédio da igreja, que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida.
Queridos, é através da igreja que Deus faz o que faz. Deus não faz nada fora da igreja. E aí talvez você está na sua cabeça, cara, eu vejo Deus agindo muito aí fora. Queridos, igreja é o corpo de Cristo, não é um templo. Você continua sendo igreja quando você vai embora. Ou você acha que nós somos igreja só reunidos aqui? Aqui é a reunião de uma porção do corpo, mas você continua sendo corpo lá fora. Quando você está lá fora e você vê Deus agindo, Ele continua agindo por intermédio do seu corpo, a sua igreja. Amém ou não amém? Então nós aprendemos que igreja é esse lugar de refúgio. E talvez você pode pensar, mas Cristiano, eu já fui tão acusado dentro da igreja. Eu tive sim meu momento de abalo na fé, e muitas pessoas apontaram o dedo para mim. E cara, deixa eu te falar, isso é verdade. Pode já ter acontecido com você sim, mas não qualifique a igreja de Deus por causa dos erros de algumas pessoas. A igreja vai além. O corpo de Cristo é muito mais do que os erros daqueles que fazem parte do corpo, porque afinal de contas, nós ainda não somos perfeitos. Igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Mas nesse lugar, nós somos aperfeiçoados. Nesse lugar, nós somos edificados. Alguém errou com você? Talvez essa pessoa também precisa de ajuda. Talvez ela também está com crise na fé. Talvez a sua fé também está abalada. Por quê? Porque quando a gente entende que é no corpo que nós recebemos vida, nós não excluímos aqueles que estão diferentes daquilo que nossos olhos desejam. O corpo vai muito além do que os erros de alguns. Mas a igreja, ela é esse ambiente seguro. Ela é esse ambiente de refúgio. Ela é esse ambiente de restauração. Então, Tomé quis permanecer, glória a Deus por isso. Mas também os demais contribuíram para que Tomé permanecesse. Porque, queridos, Tomé teve uma crise na fé. Os discípulos, Maria Madalena, muitas pessoas falando, eu vi Jesus, cara, acredita em mim. E ele falando, eu não acredito, eu só acredito vendo, se eu tocar, se eu ver. Aquelas pessoas poderiam ter excluído Tomé. Falou, não, meu amigo, ó, aqui é a igreja dos que acreditam. Se você não acredita, você não faz parte. Mas não. Se Tomé permaneceu, ele quis. Mas é uma clara evidência de que as pessoas que ali estavam também contribuíram para que ele permanecesse. Ah, queridos, nós precisamos entrar nesse lugar. Nós já entramos aqui, eu estou falando da igreja de Tangamandápio. Mas nós precisamos entrar nesse lugar em que igreja é uns aos outros. Igreja é este lugar onde nós suportamos uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. E o original, essa palavra suportem, significa levantar, manter-se firme, sustentar, carregar. Então, quando você suporta o outro, você está mantendo ele firme. Você está sustentando ele na sua fraqueza. Você o está carregando quando ele não consegue andar com as próprias pernas. Igreja é este lugar, queridos. Nós somos esse povo. Quando as pessoas entram no nosso meio com as suas crises, com os seus erros, com aquilo que nós olhamos e apontamos pecado, igreja não é o lugar de exclusão. Amém? Igreja é o lugar onde todos são acolhidos. Não importa a situação dela, não importa a condição dela. Se ela precisa de vida, onde é que ela vai encontrar? É na igreja. Vida se encontra no corpo, não há vida fora do corpo. Então nós somos, em nome de Jesus, essas pessoas onde o ferido vai entrar, mas ele vai encontrar suporte. Nós somos essas pessoas onde o machucado vai entrar e ele vai encontrar vida em nós para dar. Porque, querido, se você está cheio de Deus, não vai sair outra coisa de você que não seja Deus. E Deus, Ele não exclui as pessoas. Não importa, de verdade, o momento que a pessoa está passando. Deixa eu te falar uma coisa. Quem restaura, quem
liberta é o próprio Deus, nós somos apenas cooperadores da obra que é dele. Então não é papel nosso dizer quem faz parte e quem deixa de fazer parte do corpo de Cristo. O dedo não olha para o outro dedo e fala, você é um dedo maior, eu não quero você no meio. Queridos, quem comanda é o cabeça que diz quem é quem deixa de ser. Amém ou não amém? Então nós precisamos urgentemente ser esse povo que acolhe, que aqueles que estão abalados na sua fé, com a sua fé abalada, não desistirão, não sairão do nosso meio. Na verdade, eles vão querer estar aqui, porque eles sabem que aqui eles serão restaurados. Eles sabem que no meio do povo de Deus, há vida de Deus. Eles sabem que a fé pode estar abalada agora, mas vai haver um momento em que Jesus vai usar os irmãos para que a fé desse homem seja fortalecida novamente. Nós somos essa igreja, amém? Nós somos essa igreja, queridos. Tenha fé no seu amém. Eu não estou falando aqui que você é um Zé das Couve, eu estou falando que você é a igreja viva, pulsante do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você ainda está feliz aí? Queridos, de fato, igreja não é um clube social para se pertencer. Igreja é uma família. Eu gosto muito do livro de Efésios, porque Efésios fala disso. Que Deus veio para a igreja, é uma família para Deus, uma noiva para o Filho e uma casa para o Espírito. Isso é igreja. E nós, quando nos colocamos nesse lugar de corpo, de igreja, nós somos restaurados na nossa crise, mas nós restauramos os outros quando eles estão em crise. Ninguém é excluído. Ninguém é excluído, ninguém é jogado fora. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Queridos, ninguém, a Bíblia está bem clara, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, dele cuida. Eu profetizo na sua vida essa semana. E eu sei que se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar de alguém que talvez já fez parte do corpo e hoje não está mais. Eu declaro que você vai ser instrumento de Deus para resgatar essa vida. Eu declaro que você vai ser instrumento de Deus para que a vida de Deus flua através de você. E outras pessoas se reconectem com o corpo. Outras pessoas se reconectem com a vida de Deus que há em você, cara. Se você está aqui, muito provavelmente é porque você está cheio de Deus. Deixa eu te falar, deixa Deus fluir através de você. É muito bom nós estarmos lá fora e nós vivermos esse ambiente de amizade. É muito bom a gente estar lá fora, estar com os amigos, estar em família. Tudo isso é muito bom. Mas também é muito bom quando Deus fala através de você e alcança aquele que está perdido. Aquele que já esteve no nosso meio, talvez, e por algum motivo hoje não está. Talvez ele teve uma crise de fé. Mas em nome de Jesus, você vai ser usado para restaurar a fé desse irmão. Então, em primeiro lugar, como ter nossa fé fortalecida? Tomé teve sua fé fortalecida, estando no corpo através da igreja, estando em Cristo através da igreja. Em segundo lugar, sabendo que Jesus se importa. João 20, 27. A primeira parte do versículo. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Queridos, se tem algo que nós precisamos desmistificar, é disso de pensar que Jesus olha para as nossas crises de fé, Jesus olha para os nossos momentos de fraqueza e logo quer nos condenar. Muito pelo contrário. João 12, 47, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Saiba de uma coisa, Deus é o maior interessado em que a sua fé seja fortalecida. Jesus é o maior interessado em que você saia desse lugar de abalo na sua fé. Sabe por quê? Porque você faz parte do corpo, queridos. E sendo parte do corpo,
Ele é o maior interessado, o cabeça é o maior interessado em que seu corpo esteja saudável. Jesus, quando voltar, ele vai vir buscar a sua noiva santa. Ou seja, a igreja precisará estar saudável para Jesus vir buscá-la. Então ele é o maior interessado em que você tenha a sua fé fortalecida. Muito mais do que eu que estou falando aqui agora, muito mais do que você mesmo, Deus é o maior interessado em você. Então ele não olha para nós nos nossos momentos de crise e já fala, cara, eu já andei 3 anos com esse cidadão. 3 anos, cara, que eu falei na vida dele. 3 anos mostrando como que funciona o reino. E com 3 dias que eu morro, o cara já está em crise, velho. Com 3 dias que eu saí, que eu dei uma sumidinha, esse cara já está com a sua fé abalada? Não. Esse daí, pai, te risca o nome desse cidadão Tomé aqui da sua listinha, joga ele fora porque ele não serve. Não. Jesus olha para nós nos nossos momentos de crise, e ele não olha para a nossa crise, ele continua vendo quem nós somos. Nós não somos nossas crises. Tomé não era a sua crise, Tomé era um discípulo. E Jesus foi lá resgatar aquele que estava com a sua fé abalada. Querido, já imaginou um pai desistir de ensinar um filho a andar de bicicleta toda vez que ele caísse? Misericórdia. O Arthur, ele tem se você prestar bem atenção no Arthur, meu filho de 8 anos, ele tem um catombo maior assim na testa. Quando ele era menorzinho, a cabeça avantajada, então toda quedinha que tinha, a primeira coisa que caía era a cabeça. Já caiu, que batia, né? A primeira coisa que batia era a cabeça. Já caiu muitas vezes de andar de bicicleta, andando mesmo ele já caiu muito. Mas hoje ele anda até demais. Lá no Cesarmar, quem já foi lá, tem uma pista de bicicleta, ele já tocou o terror lá naquelas pistinhas, andando na bicicletinha dele. Queridos, um pai não desiste de ensinar o filho a andar de bicicleta toda vez que ele cai. Deus não desiste de nós toda vez que nós temos nossas crises. E eu já falei para você, já mostrei para você por A mais B, crise. Todos nós estamos sujeitos a passar por elas. Os discípulos passaram, nós já passamos, porventura, em algum momento, talvez iremos passar novamente. Mas o segredo não está em você ficar olhando para a crise sempre, é você olhar para aquele que pode te restaurar. Então Jesus sabia da crise de Tomé. Ou vocês acham que quando Tomé falou que só acreditaria vendo, Jesus não viu a parada? Cara, Jesus estava sabendo de tudo. Ele sempre soube de tudo. Então quando Tomé duvidou, Jesus sabia. E o que Jesus fez? Jesus riscou Tomé da listinha dele? Não. O que Tomé precisava para crer? Jesus foi lá e fez. Ele sabe das nossas limitações, queridos. Deus sabe que nós não somos perfeitos, que nós não nascemos prontos. Mas é nele e por meio do seu corpo que nós somos aperfeiçoados. Amém ou não amém? Mas ao mesmo tempo que Jesus sabe das nossas crises, sabe das nossas limitações, ele também sabe que nós podemos avançar. Em nome de Jesus, querido, se liberte da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Se liberte, querido, desse lugar. Não importa a forma onde você nasceu, não importa como você nasceu, não importa o momento que você estava, mas Deus pode fazer você avançar. Queridos, eu nunca tive um pai, mas meus filhos vão ter pai enquanto eu estiver vivo. Por quê? Porque não é porque algo aconteceu comigo no passado que eu vou permanecer nesse lugar para sempre. Nós podemos avançar. Não existe essa síndrome dos infernos de Gabriela. O que nós precisamos saber e crer é que no corpo nós somos edificados. No corpo nós avançamos, no corpo nós crescemos.
No corpo nós recebemos vida de Deus. E não tem como você receber vida de Deus e você não ser restaurado. Amém ou não amém? Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a fé em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Antes de tudo, queridos, antes de qualquer crise, antes de qualquer abalo na fé, saiba, você pode crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço é: o que você precisa para crer? Você acredita que Deus se importa? Essa que é a pergunta que nós devemos fazer nos nossos momentos de crise. Senhor, o que é que eu preciso para crer? Fala para Deus, cara. Ele é o maior interessado em que você seja restabelecido ao seu lugar de origem. Ele é o maior interessado em que você seja corpo novamente. Ele é o maior interessado na sua restauração. O que você precisa para crer? Fala para Deus. Tomé precisava ver. O que é que Jesus fez? Foi lá, Tomé, você precisa ver para crer, eu estou aqui. Você precisa tocar? Olha aqui, ó, tem um buraco aqui, põe o dedo, vai atravessar do outro lado. Você precisa o quê? Tocar no lado onde tem uma ferida, está aqui, ó, toca. O que você precisa para crer, queridos? Deus vai ao encontro porque Ele é o maior interessado em que você tenha sua fé fortalecida. Tomé teve um abalo, duvidou sim, mas Deus foi lá, Jesus foi lá restaurar aquele que estava caído. Lembra de Gideão, Juízes 6, não precisa abrir, mas Juízes 6 fala sobre Gideão. Jesus chamou Gideão para libertar o povo de Deus que estava sendo oprimido pelos midianitas. E queridos, Gideão duvidou. Ele falava, mas Senhor, meu clã é o menor dos clãs. A minha família é a menor do meu clã. E eu sou o menor da minha família. É quase que ele fala assim, eu sou o... É isso aí mesmo que você pensou. Ele quase fala isso. Mas Jesus, Deus, quando mandou o anjo ir chamar Gideão para ser libertador, tem uma palavra que muito me chamou a atenção essa semana. Deus fala o seguinte, Gideão, você é um poderoso guerreiro. Enquanto Gideão está nesse lugar, eu sou o menor do menor do menor. Deus está falando, você é um poderoso guerreiro. Você é um poderoso guerreiro, você vai ser usado para libertar o povo de Deus. Então, queridos, e é interessante que Gideão, ele teve a sua dúvida, ele colocou Deus à prova. Ele foi pensar, cara, Senhor, se você está mesmo nessa parada, eu vou colocar uma lã aqui, e aí o Senhor vai molhar só a lã e não em volta da lã. Deus foi lá e fez. Mas Gideão era um caboclo muito ousado, ele era um poderoso guerreiro ousado. Ele foi de novo, Senhor, só mais uma vezinha. Se o Senhor está mesmo nessa parada, agora eu vou colocar a lã, o Senhor vai molhar em volta da lã e não vai molhar a lã. O que é que Deus fez? Foi lá e fez, cara. Se Deus fez o que precisou para que Gideão cresce, se Deus fez o que precisou para que Tomé cresce, por que você acha que Ele não vai fazer com você? Por que você acha que Deus está alheio à sua crise de fé? Não, cara. Coloque o seu momento diante dele, fala para ele, Senhor, eu quero crer, mas eu preciso ver, você vai ver, porque ele é o maior interessado em cada um de nós. Se Deus fez por Gideão, se Deus fez por Tomé, nada, absolutamente nada impede dele fazer por nós. A pergunta é, você crê? A pergunta é, você já contou para ele o que você precisa para crer? Queridos, eu não sou porteiro do céu, não tenho essa função. Meu crachá de servo não tem lá porteiro do céu. Eu não sei quem vai entrar, eu não sei quem não vai entrar. O que eu sei é que enquanto estamos aqui, há tempo e oportunidade de nós estarmos na listinha lá. O que eu sei é que enquanto nós estamos aqui, ainda há possibilidade do nosso nome entrar na fila de espera.
Enquanto nós estamos aqui, então se eu não sou o porteiro do céu e eu não sei quem vai entrar, o meu papel é acreditar que todos podem entrar. E eu, como representante do povo de Deus, aqui nessa terra, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para que mais pessoas estejam lá junto comigo. Amém ou não amém? Então, em primeiro lugar, para a nossa fé ser fortalecida, o que é aí? Eu estou esperando a cola ali, né? Mas eu já combinei com meus parceiros ali que não é para passar a cola, não. É prova. Prova não tem cola. Ei, apaga esse segundo ponto aí, para os amados não verem aqui. Em primeiro lugar, o quê? Estando em Cristo através da igreja. Em segundo lugar, sabendo que Ele se importa. Alguém para esse relógio ali, pelo amor de Deus. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, nós precisamos sim estar em Cristo através da igreja, precisamos saber que Ele se importa, mas nós também precisamos saber que Jesus corrige. João 20, 27. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Queridos, se Ele se importa, é óbvio que Ele vai corrigir o que precisa ser corrigido. Porque, queridos, Deus seria um pai muito irresponsável se Ele olhasse para o meu momento de crise, Ele soubesse que eu posso mudar, que eu posso ser restaurado, Ele se importasse com isso, mas Ele não corrigisse para que eu não voltasse para o mesmo lugar. E Deus não é um pai irresponsável. Provérbios 3,12. Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Correção, queridos, é prova de amor. Quem dá um glória a Deus pelas correções de Deus aí? Se você está sendo corrigido por Deus, é sinal de que Ele te ama. Agora, se porventura ninguém está sofrendo nenhuma correção, nenhuma disciplina por parte do Senhor, eu não vou dizer que é porque Deus não nos ama, porque Ele ama a todos. Talvez é você que não está ouvindo. Mas isso é lá para Tangamandápio. Aqui todo mundo é faixa preta. Amém? Então, queridos, correção é prova de amor. Correção fortalece a nossa fé. Porque a correção nos tira justamente desse lugar de engano. Tomé estava num lugar de falta de fé, ele não creu. Mas Jesus foi lá, se importou com ele, resgatou ele, fez o que fosse preciso para que ele cresce. Mas Jesus também foi lá e deu uma correção. Porque, queridos, correção é prova de amor. Correção nos tira desse lugar do engano. Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Queridos, a disciplina nos leva justamente a sair desse lugar do engano e a traçar e a trilhar esse lugar que nos leva à vida. Então Deus nos ama, amém? Você crê no amor de Deus, queridos? Amém? Você vai ser corrigido. Ah, Cristiano, vira essa boca para lá, eu viro. Deus vai te corrigir. Tem algum crente para dizer um amém aí? Queridos, correção é prova de que Deus nos ama. Então, se Deus está nos corrigindo, assim como Ele corrigiu Tomé, e assim como Ele corrigiu a tantos outros, é porque Ele está vendo que nós estamos andando por um caminho que não é para andar, e Ele quer nos colocar no caminho certo. Correção é prova de amor. Mas uma coisa também é fato, é que a disciplina não é parque de diversões. Queridos, quando eu vou disciplinar meus filhos por alguma coisa que eles fizeram de errado, eu não encho balões. Eu não levo para o quarto e falo, vamos pegar aqui uns carrinhos, porque aqui agora vai virar um momento de festa. E agora você... Não, queridos, a correção ela dói. A correção dói, correção não é parque de diversões, e Jesus foi duro com Tomé quando precisou. João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Queridos, correção é isso aí. A correção vai doer. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje como eu queria levar uma
umas varadas no popô. Ninguém, queridos. Então correção não é parque de diversões. E correção dói. Mas nós não podemos olhar e nos apegar à dor momentânea da correção. Nós devemos olhar para os frutos que a correção gerará eternamente em nós e através de nós. Amém ou não amém? Não se apegue à dor momentânea da correção. Lembre, toda correção tem um fim, tem um propósito. É nos tirar do caminho do engano e nos colocar novamente no caminho de vida de Deus. E quando nós somos corrigidos, nós somos colocados novamente nesse lugar de vida abundante com o Senhor. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Olha que coisa normal. Disciplina não é, no momento, motivo de alegria, é momento de tristeza. Meus filhos sempre choram quando são disciplinados. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No momento pode não ser legal, vai doer, a gente vai fazer cara feia, a gente vai chorar, mas lá na frente a gente vai lembrar que se nós estamos aqui agora, no caminho de vida, é porque nós fomos corrigidos quando estávamos no caminho do engano. Queridos, eu sou, como eu disse para vocês, não tive pai, minha mãe morreu, eu tinha 8 anos de idade. Então eu sou criado por vó. E eu sei, você já botou na sua cabeça, menino criado por vó. É porque vocês não conhecem Dona Maria, meus amigos. Ainda bem que a Jaque sabe a peça. Dona Maria, ela me batia dia sim, dia também. Mas olha, se tem um cara que agradece por cada correção que ela, mesmo com toda a falta de instrução, mesmo às vezes errando na dose, mas cara, se vocês têm e podem ver em mim alguma coisa que seja digno de louvor a Deus, é porque Deus usou minha avó para me corrigir quando eu precisava. Então, no momento eu chorava, meus amigos, e eu chorava muito. Eu fazia um escândalo. Mas hoje os frutos são eternos. Os frutos são permanentes. E o Tomé, lembra aquele que lá no início, a gente sempre lembrava dele como aquele que teve falta de fé. Esse mesmo Tomé, os estudiosos falam que ele pregou o evangelho na Pártia e na Índia, levando muitas vidas a conhecerem novamente Jesus. Levando muitas vidas a serem restauradas novamente. Sabe aquele que precisou um dia ser restaurado, agora está restaurando. Sabe aquele que teve a sua crise de fé, mas ele permaneceu na igreja, ele foi acolhido pela igreja, ele viu que Deus se importa com ele, foi lá mostrar o que ele precisava para crer. Ele foi corrigido quando precisava. Esse mesmo cara está agora no céu. E um dia nós vamos estar lá com ele. E nós vamos conhecer tantas vidas que ele influenciou. Porque um dia ele foi restaurado na sua fé. Queridos, existem muitos aí fora. Existem muitos aí fora com a sua fé abalada, cara. E nós somos igreja, sabe? Nós somos esse lugar para restaurar o ferido. Deixa eu te falar uma coisa. A doença você cura no hospital, você cura aqui dentro também. Mas às vezes Deus usa o médico para curar uma doença. Glória a Deus, aleluia. Mas a fé, não existe hospital lá fora que vai curar a sua fé. É só aqui, cara. Não existe um profissional de restauração da fé, senão o corpo de Deus. Sabe onde a fé pode ser curada? É no ambiente de igreja. É nesse lugar. E sabe aqueles que estão lá fora com a sua fé abalada, não vai ter um médico para ir lá curar. Não vai ter um engenheiro para ir lá montar. Quem é que vai ser usado? É você, igreja de Deus.
quer usar para restaurar a fé daqueles que estão abalados. Do corpo flui vida. Do corpo flui vida. E em nome de Jesus, como eu falei para você, essa semana você vai atrás de alguém. Eu não sei quem te vira, deixa Deus falar com você. Você quer tudo de mão beijada, cara? Deixa Deus falar com você. Mas eu sei, porque sei que tem alguém com a sua fé abalada lá fora e você pode restaurá-lo. E sabe, talvez daqui uns dias ele pode estar aqui declarando, compartilhando: ei, um dia eu estava com a minha fezinha abalada, mas foi alguém lá me resgatar, e agora eu estou aqui fluindo de Deus, cara. Tem muitos aí fora que podem ser usados, mas no momento estão com a sua fé pequenininha. Tomé poderia ter sido jogado fora e deixado lá, mas ele não saiu da igreja, a igreja não o lançou fora. Jesus foi atrás dele, Jesus o corrigiu, e Tomé influenciou uma nação. Amém ou não amém? Quem ainda está feliz aí? Fique de pé no seu lugar.